Vamos lá. Então, vamos Tá lá. ok. Podemos começar, então? Pode começar, por favor. Boa noite. Então, a todos nossos amigos presentes neste trabalho online, que as luzes do nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine mais uma vez. Vamos elevando o nosso pensamento, saudando todo o plano espiritual, trabalhadores, dirigentes do pequeno templo da fraternidade. Saudemos a todas as fraternidades da caridade que atuam na nossa casinha. Elevemos o nosso pensamento, emanando as energias da amorosidade, da fraternidade, a todos os assistidos que frequentavam presencialmente a casa, que a luz do nosso Mestre Jesus, que o Evangelho do nosso Mestre esteja no coração, na conduta, na leitura de cada dia dos nossos amigos e trabalhadores do pequeno templo. E vamos saudando esse plano espiritual, agradecido a Deus, nosso Pai, pela presença constante da força, energia de Deus e de Jesus nos nossos trabalhos, na nossa casa, para que possamos continuar neste tempo de exceção, ainda que de outra forma, do mesmo jeito que nós trabalhávamos, com bastante dedicação, com bastante alegria, com bastante esperança, confiando acima de tudo em Deus, nosso Pai, no nosso Mestre Jesus, que todos os trabalhos espirituais estão caminhando bem, ainda que de outra forma. E assim, agradecemos sempre estas oportunidades, novas ferramentas de trabalhos que surgiram para que nós possamos continuar, que os nossos elos fraternos de amizade, respeito e, acima de tudo, aprendizado e dedicação com a doutrina espírita esteja sempre desta forma continuando também. Quero agradecer ao nosso irmão palestrante de hoje, que mais uma vez, com muito carinho, aceitou este trabalho que ele vem fazendo tão bem, que é a divulgação do ensinamento de Kardec, do nosso grande médium, Chico Xavier, que são nada mais, nada menos do que realmente a complementação, a explicação de todo o ensinamento que Kardec codificou. Agradecemos também a todo esse plano espiritual que está sempre a postos para nos intuir, nos auxiliar nessa continuidade dos trabalhos da doutrina espírita. E assim, agradecidos, que possamos então dar por aberto os trabalhos da noite de hoje, com muita alegria, muita paz e muita fraternidade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Tereza. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, Olá. pessoal que está aqui conosco novamente no domingo. Falar um pouquinho do André, né? Eu mandei aqui o convite, está nossos lares. Desculpa, André, mas o meu computador aqui, ele põe um S a mais, eu não percebi, mas ele vai hoje palestrar para nós como Nosso Lar 2, que é a continuação, acho que, inclusive, da sua última palestra, né, André? E falar um pouquinho do André. Ele é vice-presidente aqui do CEPAC, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Ele já escreveu 5 livros, doando os direitos autorais ao CEPAC, e dirige a TV Web A Caminho da Luz pelo YouTube. Já tem bastante serviço aí, né, André? Bastante Ele é de Itapira, né, Alexandre? Ele é de longe, da cidade de Itapira. Isso, eu ia falar agora. Ele é de Itapira. Lá hoje vai chegar, né, obrigada. uma previsão de mínima de 4 graus, né? Como ele me mostrou aqui no telefone. Então deve estar passando um pouquinho de frio também. Mas deixando as brincadeiras à parte, obrigado, André, por estar aqui com a gente mais uma vez, né, Tereza? Isso. A hora que você quiser é contigo aí, tá bom?
Ô, Alexandre, muito obrigado. Uma boa noite a você, a Tereza, a todos que estão nos acompanhando e a todos que assistirão depois no meio que vocês disponibilizarem. Agradeço muito ao Pequeno Templo da Fraternidade, em São José dos Campos, pela oportunidade deste encontro nesta noite. Uma casa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, uma casa que sempre me abriu as portas nas vezes que estive na região de São José. Então a minha gratidão ela é muito grande pela casa de vocês. O tema foi proposto até pela nossa irmã Tereza, que sugeriu que nós dessemos continuidade nas reflexões em torno do livro Nosso Lar. Se nós formos pegar ao pé da letra, nós precisaremos de 51 lives, porque cada capítulo mais o prefácio, prefácios, porque é uma obra que tem dois, o de Emmanuel e o de André Luiz, nós aqui viríamos maravilhas. Porém, o nosso tempo ele é curto, então eu fiz questão de pegar uma parte que eu julgo ser importante, o livro todo ele é importante, mas eu escolhi uma parte para que nós pudéssemos meditar um pouco neste momento, a respeito do capítulo 23, saber ouvir. Nós temos a ideia de que no mundo espiritual, os espíritos fazem o que querem, na hora que querem. Nosso lar, por exemplo, para que as pessoas possam sair de nosso lar para ver os seus familiares que estão encarnados, precisam de autorização. Nós vemos que não é qualquer um que sai de nosso lar, vem para a crosta, vai para o umbral, vai para as trevas, como se fosse na rodoviária e pegasse o ônibus de Itapira para São José dos Campos, ou de São José dos Campos para o Rio de Janeiro. Não, nós vemos que no mundo espiritual, o espírito tem a liberdade, mas ele precisa também de uma autorização. Quanto mais evoluído é o espírito, mais liberdade ele tem. Quanto menos evoluído ou menos conhecimento do mundo espiritual, menos oportunidade ele tem. E André Luiz, ele estava conversando com Dona Laura, que foi a casa que ele foi morar temporariamente com Lísias, de favor. E lá ele estava perguntando como é que ficava a saudade, já que o marido de Dona Laura estava reencarnado, ela estava em vias de reencarnar, se ela não poderia vir com mais frequência ver ele. Então ela pergunta, no capítulo 23, Saber Ouvir, ela pergunta, será tanto assim? E os parentes que ficam à distância? Nossos pais, nossos filhos, será que nós não podemos ver com mais liberdade? Será que nós não podemos ver com mais facilidade? Vejamos bem, nós estamos interpretando um livro falando da comunidade que reside em nosso lar. Eu estou falando de um público específico, eu não estou falando de todos os espíritos. Eu estou falando de quem reside naquela cidade espiritual. E Dona Laura nos diz: já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos do resto das obrigações. Aqui já nos abre uma conjectura imensa. Ela pergunta: olha, nós até podemos ir com mais frequência para o nosso lar terreno, ver os antigos familiares, ver aquilo que nós juntamos ao longo do tempo. E ele pergunta: mas ela pergunta, qual seria a finalidade? Nós, se quando encarnados, temos uma dificuldade imensa, segundo ela, de verdadeiramente unirmos os nossos corações. Esquecemos que por detrás do título do pai, da mãe, do filho, do esposo, do marido, existe o título do amigo. Aquele elo que nos dá a oportunidade de verdadeiramente sentirmos afeto, trocarmos conexões, trocarmos sentimentos, fortalecermos por um ideal maior do que simplesmente dizer: este meu familiar. E nós percebemos que a família, na atualidade,
ela vulgarmente é conhecida, um casamento, por exemplo, como uma sociedade ou uma instituição falida. Hoje nós temos um alto índice de separações a nível mundial de pessoas que não passam dos 2, 3, 4 primeiros anos de casamento. Então, a família, o que vem a ser hoje o sentido da família? É interessante que, estudando a maioridade espiritual do planeta Terra, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala de modo claro que foram dois os pilares que compuseram a maioridade espiritual do planeta Terra. A primeira, a conquista intelectual dos atenienses, a arte de pensar, a arte de refletir, a arte de somar. E a segunda, na Roma Antiga, a concepção da família, da unidade familiar. Só que nós temos visto que nestes últimos anos, nestas últimas décadas, estamos entrando num processo novo de divisão de tarefas no lar. E é natural que ainda neste processo de adaptação, neste processo de adequação, nós tenhamos ainda muita dificuldade de exercer com amor o papel que nos cabe, ou mesmo através das reencarnações, de exercermos o papel de que nós somos convidados. Dona Laura fala para André Luiz que visitar o antigo lar, naquele momento, não traria tantos benefícios, já que no plano maior tem responsabilidades maiores. E aí eu fiquei imaginando, se eu desencarnar hoje, será que eu vou optar pelo trabalho no plano maior? Ou será que eu vou optar para estar junto com aqueles que hoje eu divido um lar? É uma pergunta que aparentemente parece despretensiosa, mas que, se analisarmos, é igual quando Jesus conversava na casa de Lázaro, em que Marta, não compreendendo o compromisso, ali pergunta a Jesus se não era momento dela e da irmã arrumar a casa. E ela diz, mas olha, e Jesus diz a ela, mas olha, existem tantas coisas mais importantes neste momento. Não é que Jesus negligenciou cuidar da casa, mas neste momento nós temos coisas tão mais elevadas a pensarmos. Qual que é o modo que nós lidamos quando o assunto é família? Nós, na nossa casa, com as pessoas que nós temos mais contato ou menos contato, nós já paramos para refletir qual o grau de intensidade com os nossos familiares? Nós já catalogamos, através da reencarnação, quais os espíritos que estão na nossa casa que precisam de mais atenção da nossa parte, que precisam de mais amor, que precisam de mais afeto, que precisam de mais companheirismo? Nós já detectamos quais espíritos nesta existência nós temos maior comprometimento e que precisa da nossa parte um pouco mais do nosso afeto? Por que nós estamos dizendo tudo isso? Porque ela, em determinado momento, diz que nós viciamos o nosso sentimento. Então, é natural que nós passemos a dar preferência para aqueles familiares que nós temos mais afinidade. Isso é os pais com os filhos. Por mais que os pais falem que não, os pais não amam os filhos por igual. Tem aquele que tem mais afinidade, aquele que consegue se abrir mais, aquele que consegue confidenciar mais. Nós geramos os filhos, mas o espírito dos filhos já existiu antes da formação do atual corpo. E quando nós analisamos o núcleo da família, para não estendermos o centro espírita, para não nos estendermos no trabalho, na sociedade, apenas ficando no círculo de casa, nós poderíamos nos perguntar se não viciamos os nossos sentimentos. Se nós conseguimos, no dia a dia, amar e ser amado. O amor parece uma coisa tão simples, tão natural, mas ela está tão fora do seu uso
que nós vemos o quanto que se carece do amor dentro das famílias. Então, Chico Xavier dizia que o que leva ao adoecimento do sentimento é a ausência do amor. Então, a ausência do amor dentro do lar leva a estas incompatibilidades de relacionamento. Então, as brigas, as discussões. Tem pessoas hoje que não conseguem sentar numa mesma mesa, dividir um café da manhã, um almoço. Tem pessoas que preferem trabalhar longas horas por dia, ausenta-se no trabalho, não apenas pela necessidade do ganhar mais, mas sim para se livrar dos problemas de dentro da casa. Então, eu fico imaginando, será que vale a pena eu ser um bom espírita dentro da casa espírita? Será que vale a pena eu pegar o meu tempo e ser escritor de livros? Será que vale a pena eu fazer palestras aqui e acolá? Eu tenho sido minimamente um bom familiar, como o Espiritismo e a sua mensagem me ensina? Ou será que eu sou um bom passista, um bom dialogador no mediúnico, um bom médium de psicofonia, de psicografia, uma pessoa que procura expor o evangelho com muito amor? Mas e como família? Qual tem sido a minha doação? A minha doação de presença. Nós estamos num mundo que pessoas que estão me assistindo agora já conviveram algumas décadas atrás. Nós estamos no boom tecnológico. Igual agora, por exemplo, cada um no conforto da casa, cada um no seu lar, de cidades diferentes, estamos nos reunindo virtualmente. Mas, ao mesmo tempo, eu noto que o avanço tecnológico todo, se ele não for bem usado, ele é um ponto a mais para deixar nós ausentes da nossa própria casa. Às vezes eu estou no lar, mas eu estou no meu celular, a minha esposa está no computador, meus filhos estão no videogame. Isso não é ter um núcleo familiar. Hoje, se uma mãe quer que o filho sossegue, dá um celular para a criança. Então, nós percebemos que o que Dona Laura diz na década de 40 é o que se vê hoje. Então, hoje ninguém tem paciência de conversar. Hoje o WhatsApp permite você acelerar a voz da pessoa em 2 vezes. Hoje a gente não tem tempo para ouvir um áudio de 1 minuto. Tem que acelerar. Hoje a gente não tem tempo de ter uma conversa com a nossa esposa olhando nos olhos mais do que 10 minutos. Então, a pergunta que Dona Laura faz é: o que adianta nós falarmos da família? Eu atendo um monte de gente no centro espírita, estou com saudade de fulano que partiu. Mas quando a pessoa estava encarnada, não visitava, não ligava, não tinha tempo. E nós, os espíritas, temos que parar de culpar a pandemia. Porque agora também está na moda, governo culpa a pandemia, as religiões culpam a pandemia, nós culpamos a pandemia. Para fazer uma videochamada, a pandemia não vai interferir. Para eu dizer para uma pessoa que eu amo, a pandemia não pode interferir. Aí depois a pessoa desencarna, aí nós falamos assim: eu tenho tanta saudade da pessoa. Mas saudade do quê? Se quando a pessoa estava encarnada a gente não tinha tempo. A gente tem saudade do quê? Eu sinto falta, a gente lá no mundo espiritual, eu sinto falta dos meus filhos. Mas quando você estava com os seus filhos, você queria mandar nos seus filhos, você queria impor as coisas aos seus filhos, você queria ditar as regras aos seus filhos. Você está com saudade do quê? Então, a nossa palestra de hoje, ela vai ser uma palestra que não tem aqui a finalidade de trazer conhecimento novo para ninguém. A minha palestra é para atingir os nossos corações e que nós possamos nos perguntar como tem sido a nossa conduta dentro do lar. Como temos executado o nosso papel
com aqueles que dividimos o mesmo teto? Como tenho levado a mensagem do Evangelho, através do meu exemplo, para as pessoas que estão dividindo o mesmo teto comigo, a mesma mesa de alimento, a mesma televisão, o mesmo espaço? Então, eu vou contar uma história narrada por Humberto de Campos, pelas mãos do Chico, que é muito interessante. Então, tinha uma dirigente espírita, dirigia um centro na sua cidade muito grande, e tinha muita atividade. E quanto mais problema ela tinha na casa dela, mais ela assumia atividade na casa espírita. Então, ela estava no centro espírita cedo, à tarde, à noite, de madrugada. Só faltava colocar uma cama na sala de passe para ela poder dormir. Então, ela estava mais lá do que na casa. A única certeza que nós temos é que vamos desencarnar, mais cedo ou mais tarde. E ela desencarnou. Ela desencarnou antes do esposo e ela desencarnou antes dos filhos. E ela foi para um lugar, mais ou menos aquele que o André Luiz descreve nos primeiros capítulos do livro, Nosso Lar, aquele umbral mais denso. E ela ficou revoltada. Ela falou assim, mas olha, eu sou espírita. Eu fui espírita. Eu fui dirigente espírita. Eu conversei com não sei quantas pessoas na casa espírita. Eu dei não sei quantos passes. Eu fiz não sei quantas palestras. Lá na minha cidade eu era conhecida, renomada. As pessoas iam até o centro conversar comigo. Olha na onde eu estou. Por obra da bondade divina, apareceu um espírito amigo e perguntou: posso te ajudar? Pode. Eu estou no lugar errado. Eu fui espírita 50 anos da minha vida. Olha onde eu estou. É um gritando aqui, é outro querendo bater em mim ali, não tem nada, que não tem nem a luz do sol aqui. Como é que pode? Fui 50 anos espírita. Vem aqui um pouquinho. Vamos lá para a crosta. Vamos lá para a terra, onde você viveu até pouco tempo atrás. Aí foi para a antiga casa dela. A antiga casa dela estava o seu marido, acamado, numa cama hospitalar, com o soro do lado, com uma enfermeira do outro, mais para lá do que para cá. Tá vendo teu marido? Tá nessa condição pela tua ausência. Quanto mais você estava no centro, esquecendo do seu compromisso em casa, mais ele enveredava na bebida. Ah, mas não acabou a visita não, vem aqui. Fui para a cadeia. O filho estava preso. Quanto mais você estava no centro espírita e esqueceu o papel de ser mãe, seu filho conheceu as drogas e, num dos roubos, atirou numa pessoa e foi pego em flagrante. Mas não acabou, não. Vamos aqui. Sua filha numa casa de prostituição. Então você foi muito boa no centro espírita. Você foi uma boa dirigente espírita. Você foi uma boa médium. Você foi uma boa expositora do Evangelho. Mas você não foi uma boa esposa. Você não foi uma boa mãe. Você não foi uma boa filha. Você foi boa para os outros, mas você esqueceu de ser boa para os seus. O seu primeiro compromisso era com os da tua casa. Não adianta apagar fogo da casa dos outros. E a tua? Não adianta unir os outros casais, se une com teu marido. E aí eu fiquei imaginando essa história de Humberto de Campos, uma história verídica, que ele naturalmente mudou o nome dos personagens e a cidade para que não houvesse ligação com a própria família real. Eu fico imaginando, será que não pode ser o André? Será que não pode ser o Alex, a Teresa, cada um de nós que estamos ouvindo nesse momento? E nós estamos num determinado momento que a gente está assim. Outro dia um espírito amigo na casa espírita fez assim para mim. Eu perguntei, o que é isso? Ah, André, porque você já está descendo a ladeira. Então, a gente está descendo. A gente não está mais subindo. A gente está descendo. Então, eu fiquei imaginando, pois é, eu já estou na descida. O que vai ser de mim daqui para frente? Aí o Espírito falou assim para mim, o que você quiser que seja. Você é o dono do teu livro existencial.
Então, a família, que muitos têm, as dificuldades em casa. Eu fico imaginando, atendo muitas pessoas no centro espírita, hoje com esta paralisação, mas eu vejo quadros reencarnatórios muito difíceis. Eu vejo quadros ali que estão há séculos, um brigando com o outro, um grupo de pessoas. Então eu fico imaginando, olha, eu tenho um lar minimamente saudável. Graças ao bom Deus, reina a conversa. Mas será que não preciso fazer um pouco mais? Será que eu não viciei o modo de eu lidar com as pessoas, não coloquei no piloto automático? E vou lidando, se tá bom, se não tá bom também. Será que eu não poderia fazer uma reflexão? Porque esse é um mal da criatura humana. Eu estou empolgada com o trabalho. Se precisar, faço hora extra, estou cheio de ideias. Aí o tempo vai passando, as ideias vão embora. Aquela vontade vai passando. O centro espírita é assim também. Não sei se aí com a Tereza no Pequeno Tempo é assim. Aqui em Itapeira é uma beleza. As pessoas, quando têm vontade, aparece uma pessoa nova, é a melhor coisa do mundo. Se pode, vai todo dia no centro espírita. Aí o tempo passa, já não pode, já é difícil. No casamento é assim também, não é? Quando a gente conhece aquela pessoa que encanta os nossos corações, eu te amo para cá, eu te amo para lá. Hoje, às vezes, a gente não sabe nem o nome mais da esposa, né? Chama de meu bem, de amor, porque se for chamar o nome é capaz de errar ainda. Então chama aí para um outro adjetivo, porque sabe que não vai errar. Mas é o que acontece. É o que acontece. Isso é em tudo na existência. Eu tenho vontade de ter um carro novo, então eu cuido do carro. Passado um tempo, já não é mais novo. Conosco é a mesma coisa. Mas tem coisas que nós não podemos entrar no piloto automático. Tem coisas que nós precisamos dar um pouquinho mais de atenção. E as pessoas ao nosso lado precisam de afeto. Estamos num momento que o medo está na casa de muitas pessoas. A desavença, a desarmonia. E nós, com o conhecimento que possuímos, nós não podemos fazer o que os outros fazem. Nós não podemos ser o que os outros são. Ser espírita é dentro de casa. Ser um bom espírita começa sendo um bom marido. Ser um bom espírita começa sendo um bom pai. Ser um bom pai não é dar tudo para o filho, dá o exemplo. Eu aprendi a ser virtuoso com meu pai. Eu fico imaginando. Se nós desencarnarmos hoje, que virtude a gente ensinou para o filho? Ensinou a mentir? Porque às vezes alguém liga para nós. Pai, o fulano ligou. Não, disse que eu não estou. Pronto, a gente está sendo um professor da mentira. Apareceu um dinheiro perdido na rua. Pega lá, meu filho, não tem ninguém vendo. Estamos ensinando nosso filho a ser ladrão. Essa é a palavra. Depois a gente pergunta, mas onde é que o meu filho aprendeu a roubar o lápis do colega? Comigo, com o pai, com a mãe. Então aí depois o filho vai para as drogas, a mãe diz assim, puxa, meu filho está andando com más companhias. Só que a mãe do coleguinha está falando a mesma coisa do teu filho. Então, como é que nós vamos poder ser um exemplo? Qual virtude a gente desenvolveu no filho? Hoje, se a gente desencarnar hoje, o que será que a gente deixou para a sociedade? Ou será que foi mais uma existência espiritualmente falando inócua? Passei pela terra, fui um bom cidadão, paguei minhas contas, meus tributos, fui no pequeno templo, fui no centro espírita Perdão, Amor e Caridade. Mas o que a gente está fazendo de diferente do que não fez em vidas passadas? Qual é o nosso diferencial por sermos espíritas? Não é só estudar espiritismo. Não é só ser um bom companheiro. É o que eu estou deixando para a sociedade? O que eu estou deixando para a minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas ao meu lado? Porque nós vamos desencarnar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos desencarnar. Estamos nos preparando para isso? Estamos preparando com que os nossos filhos não dependam emocionalmente da gente? Tem pessoas que entram em depressão porque perdeu o pai e a mãe. O pai e a mãe não preparou o filho para viver o dia que eles não estivessem.
Estamos ensinando os outros a não depender da nossa parte econômica. Eu conheço muitas pessoas que o pai e a mãe desencarnou um problema, porque o pai e a mãe bancou a vida toda o filho. E agora? Não tem o pai, não tem a mãe, não tem o dinheiro do pai, não tem o dinheiro da mãe. Vai o quê? Passar fome? Então, nós estamos preparando. Ah, mas André, você tem 30 anos, você é muito novo. Vamos parar com isso. Eu não sei quando que eu vou desencarnar. E se eu for desencarnar com 31 anos? Então, só por isso eu tenho o direito de chegar no mundo espiritual e falar: ah, eu não preparei convenientemente porque eu desencarnei novo. Não, eu posso ser chamado no plano maior qualquer dia. E eu estou preparando a minha esposa para o dia que eu não tiver? Meus filhos? As pessoas ao meu lado? No meu trabalho, eu ensino as pessoas a fazer o que eu faço para o dia que eu não puder ir? Então, são reflexões básicas que nós, os espíritas, precisamos fazer. Não é deixar para amanhã. Ah, isso daí é um assunto complexo, amanhã eu penso. Não. O espírita tem que ser previdente. O espírita sabe que vai desencarnar, sabe que a vida continua, sabe que o maior patrimônio que ele pode levar são as virtudes, o exemplo que ele deixa no coração das pessoas. Do resto, é só trabalhando e gerenciando as dificuldades que apareçam aqui e acolá. E valorizarmos a cada dia a existência, porque tudo passa. Nada é para sempre. Tudo passa. Nós todos também passaremos. Então, o convite das reflexões de hoje, para não extrapolarmos o tempo que o Alex nos deu, para não extrapolarmos, o convite da nossa reflexão do livro Nosso Lar, de hoje, é exatamente esse. Qual o nosso papel? O que estou fazendo de diferente do que os outros fazem? E qual tem sido o meu empenho para ser uma pessoa melhor a cada dia? Reflitamos, analisemos e, se pudermos, que acharmos que é necessário, modifiquemos, para que amanhã, do outro lado da vida, a gente não olhe para trás, veja a bela oportunidade que teve e fale assim: eu poderia ter feito mais. Eu me lembro, para encerrar, que quando o centro completou 110 anos, esse ano completou 120. Quando ele completou 110 anos, eu já estava no mediúnico. E eu me lembro que o Dr. Adroaldo, que é o benfeitor da casa, disse que procurou reunir o maior número de espíritos desencarnados que já trabalharam naquela casa. E ele disse que conseguiu reunir muito pouco, porque a maioria estava ainda em muito sofrimento, pelo conhecimento que teve e pela vivência. Sabia, mas não praticava. Portanto, ser espírita não é pôr o livro de Kardec embaixo do braço, ou pôr um adesivo no carro dizendo sou espírita, é viver. Como ele, o próprio Jesus nos diz na mensagem Advento do Espírito da Verdade. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir suas más inclinações. Sem esforço, sem dedicação, sem corrermos atrás, nós vamos chegar do outro lado, como viemos para cá. E não podemos, porque a nossa jornada, ela foi preparada com muito amor. Ser espírita, ter o conhecimento que nós temos, a casa que nos foi emprestada, precisamos, urgentemente, pegar o nosso tempo e dobrar em esforço e em dedicação. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Obrigado, André. E assim, se me permite complementar um pouquinho, acho que nós estamos vivendo exatamente o momento da prática disso, né? Da prática de estar ali presente, de estar conosco mesmo, né? Para ver realmente o que nós vamos ser o amanhã no desencarne, né? Nós conosco mesmo. Nós estávamos até no estudo hoje de domingo, que a gente tem, um pouquinho antes da palestra, discutindo exatamente esse tema, de que como nós estaremos conosco mesmo na hora do desencarne, né? E como nós estamos passando por isso, principalmente as pessoas que estão, né? Mais acamadas, né? Que não podem ter nenhum tipo de presença perto, a não ser só dos enfermeiros, né? Que não fica diferente do que a gente vê, né? Estuda nos livros espirituais, aqui quando a gente olha, né? E como está
latente isso nesse momento que a gente passa, né? Isso foi praticamente falado para nós com o entendimento agora, né? Mas foi falado em 1940, não é verdade? Vai ver como o tempo que nós levamos para evoluir, né? E na realidade estamos evoluindo e sentindo na prática através da dor, infelizmente, né? Como todos nós. Não é mesmo? Então nós abrimos agora para quem quiser fazer um comentário, ter uma pergunta ou complementar alguma coisa. Tá ok? Acho que o Ladislau, né? Ladislau abriu aí o microfone. Por favor. Ah, tá. Não, eu que abri também. André Luiz, boa noite. Muito boa a sua apresentação, a sua live, a sua fala. O conteúdo foi muito, realmente, oportuno. Eu queria colocar uma reflexão uma crença que eu trago comigo, que quando viemos para cá, nós encarnamos, o principal papel do homem, sentido universal, homem e mulher, principal, não é o único e nem tem que ser, mas o principal é construir uma família e deixar filhos, que seria a semente para a posteridade, para multiplicar, para crescer, para o mundo, né, evoluir. Se a gente passar por aqui, esse casal, essa família, e deixar boas sementes para fazer esse mundo melhor, ele cumpriu a maior parte do seu compromisso reencarnatório. Como você disse, primeira família. Agora, o que me deixa um pouco pensativo, um pouco receoso, até em dúvida, é o seguinte: se eu consigo só, com meus esforços, com meu recurso, atender somente a família, por necessidade da família, por as minhas fragilidades, por minha deficiência, não consigo ir além disso, isto é, atender bem no âmbito familiar, filhos em geral. Isto é, consigo ser um bom pai, um bom marido, dentro do meu limite dos meus esforços. Não consigo fazer mais que isso para atender lá fora os nossos irmãos de caminhada, não consanguíneos nessa encarnação. Aí eu vou, desencarno, e lá no plano espiritual, eu encontro alguém que não conseguiu ser um bom pai, um bom marido, mas foi excelente como essa dirigente, trabalhador para a casa espírita, papá, ajudou os outros e tal. Não conseguiu, por algumas dessas dificuldades, atender bem a família. Quem leva vantagem, matematicamente falando, quem leva vantagem lá no plano espiritual? Quem está melhor em termos de resultado reencarnatório? Essa pergunta eu não, é igual no nosso judiciário, não é? Nós temos um livro do lado que os magistrados se pautam. Eu não tenho acesso ao livro divino que vai dizer. É a mesma coisa eu te perguntar: o que é pior? É a pessoa que vende o corpo e não faz mal a ninguém, ou a pessoa que rouba e mata? São dois crimes aos olhos da sociedade, que a gente fica imputando qual que está fazendo mais mal para si ou para o próximo. Ou a gente perguntar, comparar, por exemplo, a mediunidade. A gente vê o Chico, por exemplo, nenhum de nós tem aquela potencialidade, mas temos o nosso papel, nossa importância, cada um de nós. Então, eu não saberia te dizer no plano maior o que é levado mais em conta. O que eu acredito é que vai ser levado em conta ao esforço da própria pessoa, ao grau evolutivo da própria pessoa. A pessoa não vai ser comparada com uma outra, vai ser comparada com ela, reencarnou, conseguiu acertar aqui, não conseguiu acolá. Então, eu creio também que a lei divina ela é muito pessoal, ela olha muito para a pessoa, ela não trata todo mundo como uma série, igual a formação de um carro, de uma montagem de um carro, a máquina vai e faz tudo. Eu creio que não. Eu creio que é levado em conta muitas coisas, muitos pequenos detalhes, o arrependimento que a pessoa teve, a dedicação que a pessoa teve. Eu creio que tudo isso é levado em conta. Tudo isso. Valeu, obrigado.
É isso, pessoal. Temos mais alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Tereza, gostaria de falar algo? Cláudia? Claudete? Pode ligar, pode ligar, Tereza, o seu microfone, que a gente deixa mutado depois. Não, a reflexão realmente foi muito boa. A gente só tem realmente que praticar mais, prestar bem atenção, né? Ladislau, pelo que eu entendi, você colocou duas situações. Uma pessoa que se dedicou, fez tudo no lar, de uma forma boa, ótima, e aquele que fez para fora, esqueceu um pouco do lar? Isso. Esqueceu, não. Ele, com seus recursos, ele não tinha como atender as duas coisas. Ele escolheu, atendeu Ah, o lar com o lar. prioridade, fez tudo de melhor possível, ou então o outro fez tudo para o próximo, para o exterior, para a casa, espírito. Então, em geral, não conseguiu Para dedicar-se ao fora. lar. Ele fez fora do É, lar, mas não se dedicou tanto ao lar. ele não conseguiu, por razões que não interessa agora, ser um bom pai e um bom marido. Realmente. Tá, Sei lá, é o André Luiz falou, é difícil, mas eu acredito que cada um tem uma tarefa específica, né? Uma tarefa, um resgate kármico, vamos dizer, ou para que ele veio para esta encarnação. Então, realmente não é tão fácil dizer. Agora, realmente, quem constitui família mesmo, a responsabilidade maior está ali. Agora, se ele tem tempo para dedicar além, ele deve fazer, porque daí depende dele, né? Da possibilidade que ele tem, material, espiritual, moral, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Não tem como dizer, é assim. Porque diante de Deus, diante vamos dizer assim, análise que o plano espiritual faz da nossa conduta, entra muita coisa. Eu acho que o primeiro é realmente a nossa tarefa para o qual nós viemos aqui nesta encarnação. A tarefa, o resgate que nós temos maior, penso assim, né? E se ele tiver tempo de fazer tudo para a família e ainda tiver fôlego moral, capacidade, ajudar fora da família, também, né? O que não pode largar a família, deixar em segundo plano, fazer o da sociedade. Penso assim, né? Porque não existe na lei divina, não existe pau, pedra, pedra. Acredito, né? Eu penso, sabe, dentro da minha colocação, na verdade, eu coloquei para refletir, né? Eu tenho a minha Para opinião. uma reflexão, Eu tenho a opinião. A opinião é a família primeiro. Se eu conseguir fazer mais que isso, bem, senão, primeiro é a família. Bom, Exatamente, eu coloquei para refletir, mas eu queria colocar só um desfecho seguinte. Eu creio, baseado no Evangelho, na proposta de Jesus Cristo, nosso guia, nosso mestre, nossa referência, tudo é resultado do seu esforço. Quanto você se esforçou para chegar ali? Isso é, o que vale é o esforço para chegar lá. Se você chegou ou não, vale o seu esforço. Então, eu creio que quanto se esforçou para, dependendo desse parâmetro, o resultado vai ser um ou outro. É o que eu acredito. Sim. Agora, nesse esforço, eu sempre penso assim: cada um tem o motivo pelo qual ele reencarnou. Aí que ele tem que dar mais atenção, não é? A sua tarefa maior espiritual pelo qual ele veio e que tem um resgate, né? Penso Seu assim. propósito de vida. Propósito. Agora, exatamente. Bom, mas foi uma boa reflexão. Muito bom, muito bom. Excelente. Excelente. Parabéns, André. Muito obrigado. Bom, acho que é isso então, não é, Tereza? Acho que é isso, né, pessoal? Sim, valeu. Acho que valeu, uma bela reflexão mesmo, e nosso estudo falou um pouco disso também, né, Também. nesse domingo, porque nós tivemos um exemplo de um pai que trabalhou os seus familiares para o desencarne dele, e o desencarne foi muito mais tranquilo, não só para deixar nenhum sofrimento com a família, e também não para ele não ter sofrimento, inclusive, e foi até além, que eu acho que aí é um estágio que a gente tem que se preparar, né, com a esposa, inclusive,
em vida, ele aqui, né, já quase desencarnando, orientando a esposa a procurar um novo companheiro para que ela possa suportar, né, com amor, obviamente, todas as dificuldades que virão, né, porque ele que supria a casa e um monte de outra coisa em si. Então, é um nível Perfeito. evolutivo, assim, de fé, né, vamos dizer assim, né, do acreditar realmente. Nesse momento em que a gente vive, que, sinceramente, tá, gente? Muitos de nós não estão preparados ainda. Com E quando a gente certeza. olha para a nossa reflexão interna, né? E eu concordo com tudo que vocês falaram, mas principalmente nós viemos aqui, é a minha opinião comigo, né? O que eu tenho comigo, que nós viemos aqui para nos evoluir primeiro. Nós vamos ter filho, obviamente, alguns, né? Esposo, esposa e assim por diante. Mas a gente vai ser cobrado do que nós evoluímos. Porque nós também somos espíritos independentes, né? E nós viemos aqui com uma missão de evoluir nós mesmos, no nosso contexto. E evoluir, obviamente, um pouco mais da nossa responsabilidade com nossos filhos, com os nossos parentes mais queridos, né? Com nossos entes mais queridos ali. Mas é uma boa reflexão mesmo, mas veio a calhar exatamente com o nosso estudo de hoje, Ladrão. Tá vendo? Veio Tudo é calhar, André Luiz. é impressionante. E Tudo é o só livro Obreiros da também do Vida André Eterna, Luiz. né? De André É Luiz. Eu adoro, o caso adoro. de Fábio, né? Exatamente, o caso de Fábio. E veio a calhar perfeitamente com o que foi dado a palestra hoje. Então, Verdade. muito obrigado, André, por estar aqui conosco, né, Tereza? Disponibilizando o seu Sim. tempo, né, todo esse conhecimento que você tem, né, por estar aqui doando um pouquinho do seu tempo mais com a gente nesse domingo, esclarecendo aí Ladislau pelas perguntas, né, Tereza por estar aqui conosco e todos vocês, né, Cleide, seu Abelardo, Paulo, Juliana, Sandro, a Claudete, Cristina, né, todos que estão aqui conosco. Acho que podemos então encerrar, né? Alguém gostaria de fazer? Cláudia gostaria? Ladislau gostaria de fazer o encerramento? Vocês fiquem à vontade. Posso fazer, Então, sim. tá joia. Obrigado, Cláudia. Bom, primeiro eu quero agradecer ao nosso palestrante de hoje. André, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sempre nos faz refletir, né, repensar e reavaliar o nosso dia a dia, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigada, viu? Vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações. Agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um aprendizado, de mais uma reflexão, e que a gente possa realmente colocar em ação todas essas palavras, para que a gente entenda que o momento, principalmente de hoje, é um momento de ação para o bem, para com a gente mesmo e para o bem do próximo mais próximo e do próximo mais distante, aquele que depende de um cobertor, de uma comida, de um alimento, né? Já que o carinho do toque está hoje suprimido, pelo menos por enquanto. Então, que nós possamos realmente poder fazer esse tipo de doação, né? Doação da intenção do amor, que chega em forma de coisas materiais hoje, que está sendo muito necessário. E assim, vamos agradecendo, de fato, a tudo que nós temos hoje. Nós temos o amor à nossa disposição, o exemplo de Jesus, que ele veio aqui para nos ensinar, e que a gente possa praticar isso todos os dias, em cada momento, em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Que a gente não desista nunca, apesar das dificuldades, que elas nos sirvam como degraus para que a gente possa evoluir a cada dia realmente. E assim vamos encerrando o nosso trabalho de hoje, nosso estudo, com muita gratidão no coração e muita ação. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. André, um abraço, obrigada, viu? Fique na paz de Jesus. Muito obrigado. Até a Tchau. próxima. Tchau para vocês. Até Tchau, domingo que pessoal. vem, Um viu? abraço a Tchau, todos. Paulo. Tchau, tia. Tudo de bom a todos. Boa semana. Obrigada. Obrigado pela palestra. Boa Fiquem com semana. Deus. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, Obrigada. tchau.